Vamos agora falar um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho. A conclusão do nosso trabalho também é uma peça muito parecida com a introdução. Na realidade, você tem que ter uma técnica para escrever uma conclusão que é um pouco complicado de entrar na cabeça das pessoas. Eu não posso chegar simplesmente e dizer o resultado do meu trabalho foi esse. Eu tenho que, nesse momento, relembrar todo o meu trajeto. Desde o momento em que eu escolhi um assunto para pesquisar e o apresentei como sendo o meu título do trabalho. Lembrar também que o meu trabalho foi importante. A gente não faz isso no dia a dia, não gosta de lembrar que é importante na nossa organização, na nossa escola. Nós não gostamos de dizer isso, queremos nos valorizar, quando a gente faz isso. E queremos que os outros nos deem valor. Então, nós precisamos que o leitor nos dê valor ao nosso trabalho. Então, nós vamos lembrá-lo de que o nosso trabalho modificou alguma coisa, que o nosso trabalho acrescentou algo. É por isso que eu disse que a conclusão é parecida com a introdução, porque você vai descrever o que você trabalhou, por que aquilo é importante, é a justificativa do seu trabalho, e também vai apresentar ali todas as fases que foram trilhadas. Você fez uma pesquisa de campo, vai dizer na conclusão, para a realização do presente trabalho, foi feita a aplicação de questionários dentro da empresa ou no entorno da empresa, etc. Vai lembrar que você coletou dados. Por que isso? Isso é importante, vai mostrar o esforço que você implementou para levantar essas informações. Então, você vai apresentar esses dados? Não, claro, isso já foi apresentado no trabalho. Vai apenas lembrar o leitor de tudo aquilo que foi feito. Também vai ressaltar a metodologia que foi utilizada. O que é metodologia mesmo? Que tipo de pesquisa você implementou? Além do tipo de pesquisa, se usou algum tipo de software, alguma forma de recurso que foi analisado, se fez uma pesquisa bibliográfica, se utilizou de documentos, se foi e fez um estudo de caso no local. Então, todos esses detalhes têm que ser lembrados. Se fez um método comparativo, uma comparação de casos, então você vai mostrar ali a metodologia do seu trabalho, quais foram os métodos que foram implementados. Vai colocar também, vai lembrar o autor da sua hipótese. Isso vai ser muito importante. Eu gostaria de me deter nesse ponto. A gente espera que no momento que alguém conclua algo, que ele sintetize rapidamente aquilo que é o principal argumento. Então, nós vamos relembrar essa hipótese. Isso é importante. Qual era a hipótese? Vamos supor, no meu trabalho aqui, nós investigamos as vantagens e desvantagens de custo e de produtividade da implementação da ferramenta Six Sigma sobre a linha de produção de automóveis numa montadora de veículos no Brasil no período de 2010 e 2012. Esse foi o assunto, mas eu queria saber o quê? Eu queria saber se isso trouxe uma vantagem de custo ou de uma vantagem de produtividade, ou as duas. Mesmo quando a gente faz uma pergunta, quando chega em casa e vê um vidro quebrado, um vaso quebrado, você diz assim, o que será que aconteceu? Na realidade, desde esse primeiro momento que você viu o fenômeno, você sabe mais ou menos um conjunto de possibilidades que venham a ser a resposta para esse fenômeno. De repente, se a janela estava aberta, o vento pode ter derrubado alguma coisa, ou se você tem uma criança pequena em casa, ela pode ter sido a responsável. Então, quando eu estava fazendo o meu trabalho e me propus a investigar a ferramenta Six Sigma, eu também já tinha uma desconfiança se ela ia trazer benefícios ou não. Então, a nossa hipótese era, nesse momento, se ela promoveria ou não uma vantagem de custo. E você diz assim, que ela vai prover. A ferramenta é eficiente, ela foi eficiente em um monte de outras empresas. Então, a minha hipótese é essa. A minha hipótese é de que a ferramenta iria prover. Então, essa hipótese com a que você se comprometeu no início do seu trabalho, ela tem que ser relembrada aqui nesse momento. E em que sentido? Você vai ter que dizer agora o resultado.
houve ou não houve uma diminuição de custos, houve ou não houve um aumento de produtividade, e ser claro, houve ou não houve, né? Então, esse é o resultado, ele vai estar ali. Esse é, digamos assim, o filé mignon da conclusão. Mas antes de você chegar a esse resultado, você vai ter que ter apresentado o que foi feito para chegar a esse resultado. Ou seja, você vai dizer, né, desde o momento em que você se propôs a pesquisar, qual era o seu objetivo, que metodologia utilizou, por que o seu trabalho é importante, né? Por que caminhos você andou, né? As coletas de dados, o que trabalhou, e aí os dados que você vai utilizar para chegar a essa conclusão, eles não precisam ser apresentados aqui em detalhes, mas vamos supor que você tenha um dado final, houve uma redução de custo de 20% e houve um aumento de produtividade de 30%. Esses dados são fundamentais que eles estejam na nossa conclusão, porque eles são o resultado finalíssimo do processo. Como você chegou a eles, não é a hora de resgatar. Então, essa conclusão pode ter uma página e meia, 2 páginas, mas não é um momento para você trazer todos os dados de novo. Não é um momento para você fazer citações longas de um determinado autor. Não é um momento para você apresentar gráficos. Isso tudo já foi dentro do trabalho, quando você estava apresentando a realidade da sua empresa no capítulo 2, ou antes da implementação da ferramenta, ou a realidade da sua empresa no capítulo 3, depois da implementação da ferramenta. Quer dizer, esse momento dos detalhes é o interior do trabalho, o desenvolvimento do trabalho. Aqui apenas as mensagens finais. Mas é claro que você tem que reservar aqueles números mais impactantes. E aí, se você não tiver esses números impactantes, de outra forma, se você não conseguiu comprovar que houve um aumento de produtividade e uma redução de custos, se os números disseram o contrário, que a ferramenta não valeu a pena e você imaginava no início do trabalho que a ferramenta tinha valido a pena, o que você vai fazer? Seja honesto. Isso é o que se espera do pesquisador. Com os dados que você tem, você pode concluir o que os dados lhe dizem. Você não pode tirar informações que não estejam dentro do seu trabalho. E nem acrescentar nada novo na conclusão. A conclusão é para chegar aos finalmente, como se diz, né? Terminou. Então, nesse momento, você vai dizer, olha, houve vantagem de custo, não houve vantagem de custo, houve vantagem de produtividade, não houve vantagem de produtividade. E daí? Isso vai pegar mal para mim, porque eu pensava que eu ia encontrar uma coisa e acabei encontrando outra? Não, a pesquisa, toda ela é útil. Ela é útil por quê? Porque diante dessa surpresa, muita gente pode dizer assim, vem cá, mas por que implementaram essa ferramenta na empresa e isso não trouxe benefícios? Algum motivo tem. E aí pode ser origem de um outro trabalho, que não o seu acabou.